Pai, Senhora Igreja, na semana passada fui impulsada a fazer um vídeo, mas eu não fiz, não tive assim muito tempo. Eu tive um certo receio até fazer o vídeo e esta semana me encorajei, porque é para isso que nós fomos chamados. Falar de Deus, a gente não precisa de se deter de falar da palavra do Senhor. Nós temos que ganhar coragem para falar do nome do Senhor. Nós temos que ter coragem, força para evangelizar a palavra do Senhor. E a palavra vem falar sobre os malfeitores que estavam na cruz do Calvário com Jesus. Nos 3 primeiros capítulos, nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, estamos a falar de Mateus, Marcos e Paulo e Lucas, desculpem. Estamos a falar dos últimos capítulos da ressurreição, da crucificação de Jesus, que estavam 2 malfeitores. E eu venho falar, atenção, para vos despertar, como tu fui despertado e como ontem falei com uma irmã da igreja, sobre esse nível. Direita ou à esquerda, eram 2 malfeitores que estavam. Estas últimas semanas acompanhamos o que estava a acontecer, infelizmente no Brasil, como nós sabemos que anda a acontecer nos outros países também. Acontece que essa discórdia de governo, e infelizmente nós vemos a igreja se envolver. Mas nós temos um bom governador. Lembrem-se que na época que o povo saiu, na época do profeta Samuel, o povo decidiu querer um rei. Queria um rei, porque via os outros terem um bom rei também. Queria um rei para os dirigir a caminhada. Eles estavam a começar a pôr Deus em segundo plano. E infelizmente nós vimos isso nestes últimos meses dentro das igrejas. Pastores ameaçarem os seus membros para que, se não fossem apoiantes de Bolsonaro, que deixavam de ser membros daquela igreja. E irmão levantando-se contra irmão por causa de um ser da direita e outro ser da esquerda. E se for necessário, os 2 que não se falam dentro da igreja são dizimistas, achando que Deus está recebendo o dízimo, e estão ciando da igreja achando que Deus está os que os recebe o perdão deles, e odiando o seu irmão porque ele é da esquerda ou porque ele é da direita. Me perdoem, meus irmãos, Jesus está voltando. Não há tempo para perder com política, não. Gente, que você aceita ou não aceite, o mundo jaz no maligno. Os governadores estão agindo conforme os seus próprios pecados, os seus próprios compromissos, os seus próprios interesses. Tanto um como o outro são pecadores, tanto um como o outro são falhos. E nós vemos pela palavra do Senhor que estavam tanto na direita como na esquerda 2 malfeitores. Mateus 27 confirma, Marcos 15 confirma, Lucas 23 confirma que eram 2 malfeitores, direita e esquerda. Não deixe esse tipo de governos envolver na sua vida espiritual. Mas nós queremos um país melhor. Nós somos cidadãos do céu, nós não somos desta terra, não. Desde a época de tempos e de tempos que a igreja é perseguida. Eu não me recordo de ver nos livros, não me recordo de ler no livro da história do cristianismo, que eu leio, tenho um livro da história do cristianismo, não me lembro de ver a igreja envolver-se em governo e em política, porque infelizmente muitos pastores estão se envolvendo na política por questões de história. Não é porque querem justiça, porque assim que chegam na cadeira do poder são tão falhos e tão pecadores como era o outro. É tão ladrão como do outro, porque quando saem eles não negam aquilo que vão receber. Eles não vão deixar para os pobres aquilo que vão receber todos os meses. Então pense, vamos rever bem as nossas atitudes. Jesus está voltando. Para quem não conhece, para quem não sabe, não sei se já foi feito, que vai ser feito a Cimeira 20, para os 20 países que estão unidos chegarem a uma conclusão para a religião, uma solução para a religião. E a gente preocupados com política e Jesus voltando.
Fiquei triste de ver as igrejas nas últimas semanas, em cima de púlpitos, idolatrarem um homem. Fiquei triste dizerem, eu ouvi isso, dizerem, libertaram Barrabás e soltaram libertaram Barrabás e prenderam Jesus, a comparar um homem com Jesus. Como servo do Senhor, isso nem agradou a Deus. Será que aquilo que aconteceu não foi por justa causa daquilo que nós não estávamos a fazer como servos do Senhor, idolatrando um homem dentro das igrejas? E Deus trouxe juízo porque estávamos a tirar Jesus no centro do Evangelho, apoiando um homem, idolatrando um homem. Repense, veja você se deixou de falar com o seu irmão porque ele era da esquerda ou que era da direita, e você está na casa do Senhor ceando, está na casa do Senhor dizimando. Veja se Deus está agradando disso. Dentro das igrejas, essas podridões, essa sujeira dentro das igrejas. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro dentro da igreja. Jesus é o centro de um lar. O resto são malfeitores. Direita e esquerda eram dois ladrões, eram dois malfeitores. Vou voltar a repetir. Direita e esquerda, nenhum dos dois era santinho. Porém, o da direita chegou na cruz, no seu leito da morte, se arrepender e reconhecer que era Jesus. Mas enquanto estava saudável, enquanto estava andando, e quando tinha apoiadores, ele fazia a asneira, ele continuava a pecar, ele continuava a negar Jesus, e ele continuava a dizer que era de Deus, que conhecia Jesus, mas não adorava ao Senhor, e continuava a ser o bonitinho da festa. Foi no leito da morte que ele se arrependeu. Foi aí que ele foi, que onde Jesus lhe falou, ainda hoje estarás comigo no céu. Mas foi no leito da morte, não foi quando estava na cadeira do poder. Agora, o que é que nós estamos a receber em troca de termos tido esse tipo de atitude? O que é que ele de troca? O seu coração, como ficou? Ficou revoltado porque o do irmão ganhou? Ficou revoltado porque o seu irmão que estava-lhe a picar e dizer que o seu favorito é um ladrão? Ninguém fica feliz com esse tipo de atitudes. Agora, o mais bonito de atitudes é quando dizes, olha, vamos fazer assim. São opiniões diferentes, mas não significa que a gente tem que deixar de adorar ao Senhor. Busque Deus em toda a sua plena santidade. Busque em Deus pela sua salvação, porque o governo nenhum nesta terra vai nos salvar. O governo nenhum deste país, como aconteceu também em Inglaterra, o terceiro governo em um ano, vai dar aquilo a nós que nós mais alejamos. Eu almejo, acima de tudo, desejo de todo o meu coração a salvação, porque eu não sou cidadã deste mundo, eu sou cidadã do céu. E eu confesso como pecador e como falha, mas eu busco um caminho para ser salvação, e aceitando que aquilo que o governo está fazendo, respeitando, não aceitando as atitudes que eles aceitam, respeitando, porque eu sei que este mundo jaz no maligno. Amém? Deus abençoe. Repasse esse vídeo. Não necessita propriamente me seguir, mas repasse, porque muitas vezes você sabe que o irmãozinho da sua igreja deixou de falar com o outro irmãozinho. Meta nos seus grupos para ouvirem que eram dois. Palavra, não sou eu, é a Bíblia que está aqui. Que eram dois ladrões. Não eram dois santinhos, não. Amém? Deus abençoe o seu dia.